In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Vamos falar então hoje sobre a Missa Nova, um tema a afrontar, mas vai ser sobre um certo aspecto. Né? Mas encomendemos-nos a Deus, usemos a oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical, e peçamos que nos mande o Divino Espírito Santo, tanto para mim, para eu poder dizer realmente o que é certo, quanto para aqueles que vão ouvir aguentarem aquilo que eu tenho a dizer. Então, vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, queridos, deixe-me falar da Missa Nova. A Missa Nova. Começo citando, dizendo de um cânon do SIC, do Codices Iuris Canonici, e onde se refere que só o legislador, somente a ele cabe mexer em qualquer coisa da Sagrada Liturgia, qualquer ponto, qualquer gesto, qualquer palavra, na Divina Liturgia, só o legislador pode. E entende-se por legislador o único, o Santo Padre, o Papa. Ele é o grande legislador universal. Só ele pode mexer. Vejam, queridos, nesse sentido, é importante a gente compreender aquilo que Bonini, que foi o grande arquiteto desta Missa Nova, ele diz, naquele livro que escreveu, já no exílio, ele mesmo chamou assim, onde foi remetido depois que se descobriu que ele era maçom e que havia trabalhado para a maçonaria na reforma litúrgica. E sejamos bem claros e sinceros, não tem outros termos a dizer. Ele estava trabalhando para a maçonaria e se tomou Papa e seus principais tomaram conhecimento disso. Bonini estava a serviço da maçonaria quando operou esta maledetta reforma litúrgica. Mas ali tem uma coisa que Bonini também nos diz e que é importante levar em conta, até por causa do cânon que eu lembrei, que é justamente o fato de que ele tinha acesso, uma das pessoas que tinha mais livre acesso ao gabinete pontifício. E ele reporta dizendo que, de fato, Paulo VI fazia questão de tudo ele ser consultado. Ele estar ao par, conhecimento, especialmente daquilo que se referia à Santa Missa. Por isso que quando eu me refiro a esta Missa Nova, ao Novo Ordos, eu gosto de dizer a Missa de Paulo VI Bonini, para não acusar só Bonini, porque Paulo VI. E também por isso eu acredito que, mesmo após a descoberta de que este homem, este excomungado, trabalhava para a maçonaria, Paulo VI manteve a missa, manteve a reforma. Porque afinal ele tinha acompanhado, aprovado, enfim. Mas fica dito isto, só o legislador supremo pode mexer na missa. Se estava discutindo sobre se esta missa era válida,
lícita, enfim. Veja, a liceidade, comecemos por ela. A liceidade, bom, são todos institutos jurídicos, né? São termos jurídicos. Nada melhor do que um jurista para entender e explicar, né? Não são termos teológicos, não são termos morais, não. É jurídico, termo jurídico. Isso. Então, sobre a liceidade é a infração de uma solenidade que o legislador cerca certo ato jurídico que ele quer preservar, que ele acha importante e quer preservar, né? Aquelas solenidades que cercam o ato. Tomemos, por exemplo, uma solenidade simples, que não acarrete grandes dificuldades para o ato a ser celebrado. Como é quando os noivos vão na secretaria paroquial e declinam o endereço onde moram. Quer dizer, agora já tudo isso está diminuído. Mas era de praxe que fosse na igreja da noiva. Ali é que deviam esposar-se. Podiam pedir transferência, digamos, para a igreja do noivo, mas deviam pedir a transferência. E nunca se pensa numa igreja outra, uma igreja terceira. Isso é mais grave ainda, né? Então, se não fosse na igreja da noiva, hoje pode ser do noivo ou da noiva, havia que pedir, era ilícito, tinha que pedir a licença para a celebração do casamento. Então, mas se faltasse essa licença, se os noivos, como era o grande costume, mentissem o endereço, botassem o endereço qualquer, enfim, dentro daquela paróquia, da igreja onde queriam celebrar as bodas, pronto, casavam ali e acabou. Não acarreta nada, não faz nulidade de matrimônio, não acarreta nada. Já outras liceidades são graves, como, por exemplo, para a ordenação episcopal, se exigem as cartas demissórias, deve vir de Roma, diz do Papa, a licença para a ordenação daquela pessoa, uma carta que se lê, inclusive, aquela carta, que nunca chega, diga-se passagem, no prazo, né? Mas depois, aí a gente se suprime com uma do núncio apostólico. Mas mais tarde ela deverá chegar, a carta demissionária. Quando essa carta não vem, não é escrita, ora, incorre em excomunhão lata sententia. Os ordenandos e os ordenados. É grave, aí já é grave, vejam, uma solenidade que a igreja impõe, é ad liceitate, como se diz, né? Mas é grave, é grave. Bem, outra é a coisa quando impõe, dizer, vai a validade do ato. Aí nós estamos tratando realmente, tratam-se daquela solenidade que vai, de fato, a essência, atinge a essência da realidade. E mudado aquele ato, desnatura, desfigura, de forma que já não temos mais o ato. Já não temos mais o ato. Então, é o ato inválido, porque não tem mais aquela não tem mais não se presta mais à natureza do ato. É isto. A natureza do ato exige, né, aquela solenidade específica. Isso. Quando atingida a essência, pronto. Não temos mais aí o sacramento, no caso, né? E se for no caso da Santa Missa, falta
faltasse a essência da missa, que é justamente dizer, o culto divino. O culto divino. Culto divino é solene público, oficial da igreja, por isso deve ser por uma pessoa deputada para isso, isto é, um sacerdote, né? Que oferece a Deus, através do Espírito Santo, o sacrifício de Cristo. No caso da missa, dos sacramentos, enfim, é este o ato de culto a Deus. Então, Santo Tomás de Aquino, outros, claro, eu mesmo, quantas vezes já tinha me perguntado, né? Dizer, olhando por ende, olhando justamente a fórmula sacramental, né, da confecção do sacramento, que é o que nos importa, quanto à matéria. Então, Santo Tomás, ele diz que na fórmula, especialmente quando ela é longa, vejam aquela sobre o vinho, é uma fórmula longa. Ele procurava Santo Tomás, investigava de saber, enfim, qual seria o momento em que aconteceria o sacrifício, a transubstanciação. Isto. Então, Santo Tomás identifica para o pão, né, aquelas palavras, eu digo em latim primeiro, hoc est enim corpus meum. Né? Isto, aqui identifica. E que era, na missa de sempre, era toda a fórmula de consagração. Hoc est enim corpus meum. Eu tentei ir mais longe do que Santo Tomás, saber o momento exato, preciso. E digo que é no verbo. O verbo que une realmente o sujeito, o objeto e o substantivo, aquilo no qual ele se substancia, se transforma. Né? Então, ali no verbo, hoc est enim corpus meum. O enim é um reforçativo apenas, né? Isto verdadeiramente é um reforçativo. Hoc est enim corpus meum. Corpus meum. O meu corpo. Enim. Verdadeiramente é isto aqui. É este pão verdadeiramente. Então, na fórmula do vinho é que a coisa era mais importante. Até segundo Santo Tomás, porque a fórmula é longa. Né? Mas ali ele identifica a mesma coisa. Né? Hoc est enim calix sanguinis mei. Pronto. O resto já não faz parte da essência. O importante mesmo para Santo Tomás era essas palavras. Hoc est enim calix sanguinis mei. Novo e Eterno Testamento, né? Depois aí, bom, tá bem. Então aqui a essência. E queridos, vamos direto, sejamos sinceros, vamos diretos, sim, realmente no novo Ordos se mexeu, atenção, hein? Não é brincadeira não, esse novo Ordos aí não é brincadeira não, e é gravíssimo, ad validitatem, é gravíssimo, olha como eu vou dizer agora, é gravíssimo ad validitatem. Se mexeu na fórmula sacramental. Né? Acrescentando no pão o qui pro vobis tradetur. Qui pro vobis tradetur. Que é entregue por vós. Hoc est enim corpus meum, qui pro vobis tradetur. Isso. Mas veja, a fórmula conservou-se. A essência, como diz Santo Tomás, e o verbo, como digo eu,
se conservou idêntico. Hoc est enim corpus meum, qui pro vobis acrescenta, qui pro vobis tradetur, que aliás está nas Sagradas Escrituras, né? Faz parte de uma das tradições da ceia do Senhor. Então, tem a sua gravidade. Não sei se falo hoje sobre isso, é tão longo. Então, eu gosto de colocar isso em esquema visível, não estou preparado para as pessoas poderem acompanhar, né, palavra por palavra. Tem aí no YouTube uma palestra que eu fiz sobre isso. Não está tão visível assim, mas é possível mostrar bem visível lá. Né? É que é o ambiente, enfim. Mas na verdade, ao acrescentar o qui pro vobis tradetur, que no português é traduzido que será entregue por vós, a gente nota aí que houve um desmembramento. Isto é, uma é aquela hora da ceia, da confecção do sacramento, e outra é a hora do sacrifício, isto é, de Cristo na cruz, que será entregue por nós. Que será? Veja, na Missa Nova há, pois, uma cisão entre fato e tempo, o acontecimento no tempo. Mesma coisa se dá na consagração do vinho, né? Mesma coisa se dá na consagração do vinho. Quando deslocaram, na consagração de vinho, o que acontece é que eles deslocaram o Mysterium Fidei, colocaram o Mysterium Fidei no fim para suscitar a aclamação e participação do povo. Mas com isto eles operaram a cisão ali também, né? E o momento do derramamento do sangue se dá num outro instante, não é aquele onde está se oferecendo o culto a Deus. E isto, como digo, e já Monsieur Lefebvre, não sei se com essas palavras, né? Mas e com esse entendimento, mas ali está o fato de que vai enfraquecendo cada vez mais o sentido de sacrifício da Santa Missa. E com isto vai acarretando no coração dos sacerdotes a possibilidade da confecção inválida do sacramento. Porque tem que se entender que o sacramento é realmente aquele do sacrifício de Cristo. Culto oferecido a Deus no Espírito Santo, ao Pai no Espírito Santo. Ela vai se molhar ali. Então, tem um outro, eu deixei passar, uma outra coisinha importante ali para a validade que se discutia, que é sobre a validade da ordenação sacerdotal. O ministro tem que ser validamente ordenado para a confecção do sacramento da Eucaristia. Outros sacramentos, sobretudo o batismo, né? não requer. Mas da Eucaristia, com certeza, ali, sobretudo, é o sacerdote que age. Tem que ter a ordenação sacerdotal. Alguns querem ver que depois da reforma litúrgica, depois da reforma também dos sacramentos da ordem, estaria sendo inválida a ordenação dos sacerdotes. Então, vejam, queridos, a minha ordenação sacerdotal, por exemplo, sob as mãos do cardeal Vicente Scherer, um homem católico, se debatia, inclusive contra o Concílio do Vaticano II, sejamos sinceros,
o cardeal Vicente Scherer se debatia contra quanta coisa do Concílio do Vaticano II. Né? E a CNBB, então, eu não podia nem ver, né? Essa comunista aí, esses bispos comunistas aí, né? Tudo excomungado. Mas Dom Vicente se debatia contra aquilo. E eu lembro muito bem o imenso cuidado que ele, ordenado, tinha estudado sobre a lei antiga. Ele cuidava muito bem de que as ordenações fossem válidas. E um dos cuidados que ele tinha, por exemplo, que eu me lembro na época me causou espécie, porque eu não entendia a necessidade daquele cuidado, era de que quando lhe trouxessem o cálice para apresentar ao sacerdote, ao ordenando, não me lembro mais em que momento é bem que aquilo se faz na cerimônia, eu não fui estudar antes de falar para vocês. De qualquer forma, ele abria o cálice, tirava a patena onde estava o pão, para ver se de fato tinha o vinho e se tinha sido nele misturado aquela gotinha d'água. Ele fazia questão, porque ali dizia ele, identificava ele na tradição um dos pontos que fazem a validade do sacramento. Né? Ele tinha todo o cuidado. Né? Quais são os momentos importantes da ordenação sacerdotal? Com certeza a imposição das mãos. A imposição das mãos do bispo. Né? Isso se conservou. Né? É só ler os Atos dos Apóstolos, os escritos de Paulo, se sabe. Né? Este é uma coisa importante, realmente. Né? Além disso, a oração consecratória. A oração consecratória exige alguns elementos. Né? Por exemplo, que por aquelas palavras, no coração do bispo, sobretudo, haja a intenção verdadeira de fica sentadinha senão tu atrapalha o maninho, eu não consigo falar contigo sempre se movendo assim, meu amor. Ela está muito doentinha. Mas dizer, na oração consecratória, o que é importante é que ele esteja ordenando o sacerdote, sobretudo para o sacrifício eucarístico. Isso é importante aparecer na fórmula consecratória, ordenando o sacerdote para o sacrifício eucarístico e para aquelas funções que implica a ordem sagrada, no caso do presbiterato, de realmente os grandes auxiliares do bispo, na direção da Santa Igreja e na pregação da palavra, na confecção dos sacramentos especial. Está tudo aí. Tem estado tudo aí. Queridos, não tenham dúvida. Nós, sacerdotes pós-Concílio Vaticano II, somos verdadeiros sacerdotes. Não tenho dúvida. Problemas pode ter havido, eu digo pontuais, né? Aqui e lá, né? Onde muito mal formados e depois com o passar dos tempos, mas também com o passar dos tempos a fórmula foi sendo então a intenção da igreja fica preservada, e se fizer um estudo sobre as fórmulas de consagração, se vê, não há um liturgista sério que inquine de inábil, de inválido a qualquer ordenação. Né? Como digo, não vão atrás dos inimigos da igreja, não vão atrás daqueles que se expressam em momento de profundo rancor, de muito ódio, enfim, de mágoa, de profunda mágoa, porque atacados, como alguns tradicionalistas, né? Normalmente estes é que vêm colocar em dúvida a ordenação sacerdotal. Sim, eu concedo que hoje, como hoje, no meio dessa confusão espiritual imensa
que estamos, possa haver alguém que não ordene qualquer. Mas teria que me provar. É muito difícil eu aceitar aí que, enfim, né? Pode acontecer. Hoje tudo pode acontecer. Mas então, dito isto, vemos como de fato, já nos baseando em Santo Tomás, a missa celebrada por um sacerdote, verdadeiro sacerdote, ordenado validamente, confecciona, mesmo a missa nova é válida. Ilícita! Ora, quem é que vai colocar a illiceidade numa missa? Somente o Romano Pontífice poderia dizer, olha, tem que celebrar assim, 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 assado, senão essa missa... Bom, nós temos várias... hoje, depois, sobretudo depois da Instrução de Sacramenti, onde Ratzinger, aí, foi Paulo VI que assinou, né? Coloca aí os abusos litúrgicos graves, gravíssimos, né? Que continuam fazendo a revelia, né? Mas tem ali quanta coisa, sem dúvida nenhuma, tanta coisa. Mas nada disto tira a liceidade da missa nova de onde vem. Eu não diria que a missa nova é ilícita. A missa nova, ela pode ser, digamos, extremamente inadequada, e o é, extremamente inadequada. Ela pode ser completamente imprópria para a gente dizer que ali se está oferecendo o culto a Deus. Que no Espírito Santo esteja se oferecendo o sacrifício de Cristo. Extremamente inadequado. Bom, essa missa é nova. A gente podia dizer, mas tem ali, muitos dirão, hein? Muitos sacerdotes vão dizer, mas tem ali tantos elementos da missa de sempre. Né? Sim, mas é um contexto tão novo, tão diverso, que não há mais falar. Vejamos, por exemplo, o caso do Kyrie, né? Do Kyrie eleison. Bom, Kyrie eleison hoje, nem sei como se reza, porque, mas aquilo é uma festa do povo, uma confusão do povo, né? Quer dizer, é esse horizontalismo que assumiu a Santa Missa, a cerimônia toda ela, em que realmente não há mais o culto a Deus. Não há mais o culto a Deus. Há ali uma hora de aprazível convívio humano, de festejo e aprazível convívio humano. Então, realmente... Mas veja, a missa é lícita, ela foi promulgada por quem de direito, que é o Romano Pontífice. Não há iliceidade na celebração da missa. Não há iliceidade nenhuma. Não há jurista que vá dizer, não, essa missa é ilícita. Como assim ilícita? Foi promulgada pelo Papa. Com todos os seus elementos. Por expurgos que sejam. Por inadequados que sejam. É uma questão jurídica. E, como tal, está dentro do entendimento jurisdicional. É o Romano Pontífice que aprovou, cada um em todos os elementos. Não há que falar em iliceidade na missa nova. Há a dizer que ela realmente é imprópria para satisfazer aquilo que a Igreja
E aí os papas têm fórmulas muito bem compostas do que seja o culto divino, né? Já não, olhando, já isso não satisfaz. Por isso eu digo da inadequação, da inapropriedade, da inopropriedade do rito atual. Mas não ilícito. O padre que vai celebrar não está rezando ilicitamente. Absolutamente não. O que é isso? Quem é que disse isso? Não é possível. Por favor. Isso vem do Papa, vem de Roma, essa missa nova. Foi o Papa que aprovou ela e promulgou para que se celebrasse em toda a igreja. Essa coisa absolutamente inadequada. Quanto mais grave fica, a dizer bem a verdade, quanto mais grave fica a falta da igreja. A falta da igreja, né? De celebrar aí um culto a Deus realmente, absolutamente impróprio, inadequado, expurgo, e tanto nome feio, e tem que dizer mesmo. Eu assino embaixo de cada um dos nomes feios que dizem para esta missa nova. Pode dizer que eu assino embaixo. Essa missa do Vaticano II. Extremamente. Veja, não digo absolutamente inadequada. Eu não quis dizer a palavra absoluto, porque se fosse absoluto, então seria inválida. Quer dizer, não se consagraria. Não se atingiria realmente a consagração. Né? E isto acontece. Graças a Deus, isto acontece mesmo na missa nova. Nós temos a confecção do sacramento. Verdadeiro corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo oferecido na cruz. Né? Nas nossas intenções, eu rezei mais de 30 anos aquela missa, né? Não sabia celebrar essa agora. Agora só reza a de sempre, mas não sabia até poucos anos. Celebrei mais de 30 anos aquela missa e com toda a consciência de que estava ali realizando o sacrifício único de Cristo Jesus, nosso Senhor, e aplicando aquilo para a salvação das almas, para o resgate dos falecidos e assim por diante. Então, não há dizer que nos sacerdotes, absolutamente não. Desde que fui ordenado até a última missa, e se hoje eu fosse compelido a celebrar por infelicidade, por imensa infelicidade, coisa que eu não faço, aquela missa nova, eu repetiria o sacrifício incruento de Cristo na Santa Missa. Não tenho dúvida disso. E tenho certeza disto. Pode escapar algum sacerdote, mas isso é uma coisa muito, muito rara. Não entendo haver. Pode haver, porque hoje estamos no cúmulo de todas as aberrações. Né? Hoje estamos no cúmulo de todas as aberrações. Pode haver um sacerdote que, enfim, celebre invalidamente, porque não entende que ali esteja o sacrifício de Cristo, não quer realizar o sacrifício de Cristo, ele tem que pôr uma intenção contrária, positivamente contrária. Eu não quero consagrar. Eu não quero estar realizando o culto divino. Eu não quero que aqui se repita o sacrifício único da cruz de Nosso Senhor. Tem que ser uma coisa positiva, assim, senão a igreja supre. Com certeza a igreja supriria. Então é muito raro, muito difícil mesmo. Tem que ser um inimigo da igreja. E nós os temos. E como os temos nas fileiras mais altas do clero, hein? Temos isso nas fileiras mais altas Mas aí eles querem consagrar, sabe? Eles querem consagrar para depois eles poderem vilipendiar, para depois eles poderem... querem consagrar, talvez eles são mais pura de consagrar do que nós, porque depois eles querem oferecer aquilo execrando ao demônio, enfim, né? Então, querem judiar, querem realmente pecar gravemente. Os satanistas, eles querem pecar e pecar gravemente. Olha, era aquilo que Lutero ensinava e que Francisco, esse vosso Francisco aí ensina. Né? Desculpe, né? Desculpe. Então, aquilo que é o principal na missa acontece.
Tem uma coisa que, de fato, fica muito fraco quando Bento XVI escreveu a Summorum Pontificum para liberar os sacerdotes a rezar esta missa. Ele disse ali que ele apontou uma causa, algo que ele via de melhor no velho Ordos, né? Que era justamente a expressão do mistério. Quer dizer, na missa de sempre, o mistério é mais presente, muito mais presente. E só isso que ele disse. Sempre me decepcionou, não fiquei contente. E custei, sabia que devia ter mais alguma coisa, custei a entender que seria. E, finalmente eu entendi. É que além do mistério estar verdadeiramente mais presente no novo órgão, na missa antiga, ali também está presente mais explicitamente o sacrifício. Porque é sempre para a cruz que o sacerdote celebra. Seja nos primeiros, na primeira parte da missa, que vai até a consagração, porque está voltado realmente para a cruz do Senhor, seja porque desde então até a comunhão, ele está voltado para as espécies consagradas, que são exatamente a cruz do Senhor. São de novo, exatamente a cruz do Senhor. Viva ali, né? Na hóstia consagrada. Mistério insondável. Então, mas apesar de Bento XVI não ter dito isso, não ter se dado conta de que além do mistério também o sacrifício, eu entendo que não se dão conta justamente porque o sacerdote, mesmo quando celebra o novo Ordos, ele tem, para ele está realizando o sacrifício. Para ele é um ato misterioso, apesar de toda a bagunça litúrgica, execrável, tá? Mas mistério, enfim, né? E o sacrifício. Né? Não, está salvo o sacrifício. Então, aí por isso ele não pôde se dar conta que ali o sacrifício, no novo Ordos, o sacrifício é débil, muito débil, fraquíssimo, tão fraco, como dizíamos, que periga inquinar de nulidade o próprio ato litúrgico. Né? Levando o sacerdote e a comunidade a fazerem essas festas, essas aberrações, onde nós custamos a acreditar que ali houve verdadeiramente o sacrifício. Né? Hoje não. Tem missas aí, por favor, essas missas temáticas, tem missas aí onde nós verdadeiramente colocamos franca dúvida, não a liceidade, senão que a própria validade destas missas. Como? Como? Eu vejo isso. Bispo celebrar missa de Halloween vestido de demônio, ali cercado de todos os... Dizer, mas que validade tem? Que sacrifício é este? Não, por favor. Ali não houve. Ali não pode ter havido verdadeiramente a missa. Hein? Não é possível. Não é possível. E assim outras tantas. Eu vejo padres que vão celebrar a missa no terreiro, no meio do batuque, com todos os batuqueiros de lá. O batuqueiro pegando junto... O batuqueiro, por sinal, o pai de santo, ministro da comunhão. Que lindo, né? Olha só. Que belo ministro da comunhão que tem esse sacerdote. E levou ele, certo, ao seu terreno. E tem vários, né? Só procurar, só pesquisar aí na internet, que vai encontrar aos montes, aos borbulhões. Então, pegando o cálice junto, botando a mão lá no cálice junto, na hora da consagração, aquele demônio. Né? Então, e assim, tá? Isso tá cheio, é um nojo. Chega a dar horror na gente ver tudo isso que se faz hoje com a Santa Missa, com essa missa nova de Paulo VI Moninho.
Mas o problema de hoje, queridos, não é sobre a liceidade, validade da missa. Claro que isso seria um problema. Mas o problema hoje é esta aberração que nós temos, em que se tornou o Vaticano, sinagoga de Satanás. E lá, no alto, capitaneada por esse antipapa, falso profeta, Jorge Mário Bergoglio. Agora sim, estamos num momento de história